Bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre radiofarmácia e controle de qualidade. Alguns dos princípios básicos sobre o controle de qualidade em radiofarmácia. Ok? Então, vamos lá. Então, os geradores, né, passam por um controle de qualidade rigoroso antes de serem entregues ao consumidor final, né? Entretanto, cada laboratório deve fazer o seu controle de qualidade e a cada eluição. Então, essa é uma parte importante que a gente deve frisar, que além do controle de qualidade feito pela empresa que faz, né, que distribui o gerador, cada laboratório também deve realizar um controle de qualidade dentro da própria instituição, né? Aqui eu coloquei duas imagens para vocês verem como é que é a parte interna do gerador, né? Então aqui a gente tem a coluna de alumínio, a blindagem dele, né? A agulha com o soro para a entrada do soro fisiológico e a agulha para a entrada do frasquinho com vácuo, né? E o material passa por essa coluna e vai para esse frasquinho. No caso, o frasquinho com soro fisiológico é o azul e o frasquinho com vácuo é o frasquinho vermelho, nesse caso aí, ok? Bom, passando para o próximo slide, então, ó, o único radionuclídeo, né, desejado no eluato do gerador, ou seja, no pertecnetato de sódio, que é quando a gente junta o tecnécio 99 com o soro fisiológico, é realmente o tecnécio 99, né, o tecnécio meta-estável. Qualquer outro radionuclídeo presente vai ser considerado uma impureza, porque ele vai poder marcar alguma estrutura que eu não quero, ou, no caso de um molibdênio, ele vai poder dar uma dose alta de radiação no paciente, o que não é interessante. Tá? O radionuclídeo contaminante mais comum, né, é o radionuclídeo pai, ou seja, o molibdênio 99. Né? O radionuclídeo filho proveniente da transição isomérica é o tecnécio 99. Também é encontrado, mas não é considerado como contaminante ou impureza, né? O tecnécio 99, ele não é o 99-MTC, né? Tem uma diferença, é o tecnécio 99, o estável. Pode ser um problema do ponto de vista químico nos procedimentos de marcação radioativa, mas não constitui um ponto de vista de radiação, porque ele já está estabilizado, ele não emite mais radiação, tá? Então, a meia-vida, né, do tecnécio é de 2,110 a 5 anos e decai para um rutênio 99, né, que é estável. Ok? Então, vamos lá. Pureza radioquímica, né? A quantidade de molibdênio no eluato é sujeita a limites estipulados pela NRC, tá? A comissão nuclear que regulamenta isso, né? E deve ser testada a cada eluição. A forma mais fácil de fazer, né, e mais utilizada de fazer esse teste, seja retirada, né, proveito da sua energia, que é de 740 e 780 keV, dos fotopicos de molibdênio, fazendo uma contagem de duplo pico. Como é que a gente faz isso aí? Né? O eluato ele é colocado em um recipiente de chumbo, com espessura suficiente para barrar os fótons de 140 keV do tecnécio 99, bloqueando apenas 50% dos fótons do molibdênio. Ajustando o calibrador de dose para o radionuclídeo do 99, que é de 740 e 780, né? É feita uma medida, né, uma estimativa de atividade milicurie na amostra. A medida, né, da atividade de 99 na amostra é feita sem a blindagem, então a relação entre o molibdênio e tecnécio pode ser calculada. Tá? Aqui eu coloquei uma observação para vocês, né? Observa-se que a determinação do teor de molibdênio utilizado com a atenuação com blindagem de chumbo
é um método semi-quantitativo, né, para determinar dose contaminante. Quando comparado ao método analítico por espectrometria gama, né, através da avaliação de espectros de radiação. Entretanto, apesar de se utilizar da utilização de atenuadores, não ser um método preciso, né? É um método fácil, rápido e satisfatório, né? Para ser utilizado nos serviços de medicina nuclear, uma vez que a análise por espectrometria gama necessita de um investimento maior do serviço em equipamentos e técnicas especializadas, né? Um espectrômetro gama custa muito caro, é um equipamento que tem um valor agregado muito caro. Então, feito dessa maneira, com uma blindagem, a gente consegue ver a pureza radioclínica do material e determinar se ele está em boa qualidade ou não. Tá? O limite permitido pela NRC é de 0,15 milicurie, né, de molibdênio para cada 1 milicurie, ou seja, 0,15 micro para cada 1 milicurie de tecnécio. A dose administrada no paciente, né, com a meia-vida do molibdênio, é maior do que o tecnécio, né? Esta razão aumenta com o tempo. Isso raramente constitui um problema, mas se a leitura inicial mostrar valores, né, de molibdênio próximo ao limite máximo, né, a dose a ser dada ao paciente deve ser repensada e deve-se usar um fator de crescimento calculado matematicamente. Aí a gente pode ver no quadro 4.6, que é um quadro a seguir, que eu coloquei para vocês. Tá? Nos geradores modernos, a quebra é rara, mas é imprevisível quando ocorre o nível de molibdênio está muito acima do nível permitido legalmente. E aí o quadro que eu falei para vocês é esse quadrinho aqui, ele tem a disponibilidade dele, é no Troll de Medicina Nuclear, né? A fração remanescente e o tempo em horas. E a pureza química, né? Outro passo de controle de qualidade é avaliar no eluato a presença de alumina da coluna, né? Para geradores de fissão, a concentração máxima de alumina permitida é de 10 microgramas por ml, certo? Um teste calorimétrico, né, utiliza o ácido aurinotricarboxílico, né? A reação para cada amostra padrão de 10 miligramas é comparada com uma amostra proveniente do eluato, né? Os níveis aceitáveis são quando a cor do eluato é menos intensa que a cor do padrão, né? A comparação é feita visualmente e qualitativamente, não se faz avaliação quantitativa, né? Em excesso, interfere com a distribuição anormal dos radiofármacos, tais como tecnécio enxofre coloidal, né? Atividade pulmonar aumentada, e com o tecnécio metildifosfonato, atividade hepática aumentada. O difosfonato a gente usa mais para sistema ósseo, né? E aí você vai ter o enxofre coloidal, a parte hepática aumentada. Bom, a valência esperada do 99-MTC no eluato é de mais 7 na forma química de pertecnetato, né? O uso clínico, né, de pertecnetato de sódio com radiotraçador e a marcação dos fármacos, né, pressupõe o estado de oxidação mais 7. O SP, né, padroniza no mínimo 95% de tecnécio presente no eluato, seja na valência mais 7, status reduzidos de mais 4, mais 5 ou mais 6 podem estar presentes e podem ser, né, detectados no sistema de cromatografia de camada fina, como é o caso dessa imagem desse laboratório, né? Na prática, problemas com pureza radioquímica não são frequentes, mas devem ser consideradas se a marcação do kit é pobre, né? Então, assim, química preparo dos radiofármacos, né? O tecnécio mostrou o radionuclídeo mais empregado devido aos fatores de fácil disponibilidade, fóton gama único de energia adequada, dosimetria favorável, ausência de emissão de radiação de partículas, né? Ou seja, como ele é um meta-estável, ele é um tecnécio meta-estável, ele só emite gama e não emite partículas, né? E uma meia-vida curta aí de 6 horas, né?
o fóton gama único de energia, como está falando ali, é o de 140 keV de energia. Tá? Na maioria dos procedimentos, o tecnécio deve ser reduzido na valência mais 7, o que na prática é obtido com o íon estanoso. Tá? Ao final da oxidação do tecnécio em vários radiofármacos, né, é desconhecido ou sujeito a debates. Alguns compostos de tecnécio são quelatos, né, ou outros são usados em bases empíricas, sem que se saiba exatamente de que forma ele forma o complexo em algumas moléculas, né? Uma exceção à necessidade de redução do uso estanoso ou tecnécio é a preparação do tecnécio enxofre coloidal. A gente não precisa fazer essa redução. Bom, os kits disponíveis no comércio têm uma quantidade apropriada do íon estanoso, né, no radiofármaco, não radioativo, e outros agentes estabilizadores e tampões, ok? Então, ele já vem preparado para o tecnécio, próprio para o tecnécio. Os frascos são nitrogenados para evitar a entrada de ar, né, penetre nesse, e prejudique a reação de marcação. Ou seja, o oxigênio pode acabar interferindo diretamente na marcação desse material. Então, o oxigênio em excesso no frasco pode reagir diretamente com o íon estanoso, diminuindo a sua quantidade, né, para reduzir o tecnécio, o que resulta em muito tecnécio livre. Esse tecnécio livre ele acaba marcando outros órgãos que não o que o radiofármaco quer marcar, então a gente acaba perdendo um pouco de qualidade de imagem. Um problema menos frequente, né, a radiólise após o preparo do kit, ao qual pode ocorrer quando se usa uma grande quantidade de tecnécio que ultrapassa a dose máxima permitida para aquele frasco, ou seja, de dose única ou múltipla. O que quer dizer isso? Normalmente, cada kit lá vem composto com 5, 6 frascos, depende de qual for a compra, como foi o fornecedor que você adquiriu esse material, normalmente 5. Cada frasco aceita aí uma determinada atividade. Então, se você ultrapassa essa atividade indicada, a gente pode ter um problema de radiólise após o preparo do químico. Então, isso pode prejudicar muito a marcação desse material, né? Etapas selecionadas no processo de marcação, né? Então, assim, eluato, gerador de tecnécio na forma de pertecnetato de sódio, né? Frasco de reação nitrogenada, contendo materiais não radioativos, e o B, radiofármaco marcado com tecnécio, portanto, pronto para administrar, né? Então, o tecnécio, sob forma de pertecnetato de sódio, é adicionado ao frasco de reação. Tá? A dose do paciente é retirada desse frasco, então, ok? E cada dose é medida, né, no calibrador de dose, no ativímetro, como a gente está vendo aqui, antes de ser administrada. Então, a seringa é colocada dentro do calibrador de dose, vai ver qual é a atividade dessa seringa e vai se colocar uma etiquetinha ali para saber qual é a atividade desse material. Bom, controle de radiofármacos marcados com tecnécio. Bom, a química difícil do tecnécio, né, ressalta a importância de checar, né, o produto final quanto à pureza radioquímica, que é definida como a porcentagem total, né, da radioatividade que se encontra na forma radioquímica desejada. Por exemplo, se 5% da atividade de tecnécio permanece livre na forma de pertecnetato de sódio, podemos dizer que a sua pureza radioquímica é de 95%, assumindo que não há outras impurezas. Ok? Então, cada radiofármaco tem uma pureza radioquímica específica, segundo os requisitos da USP ou da FDI, tipicamente de 90%, as causas de impurezas radioquímicas são marcação inicial pobre, então, ou seja, pouco radionuclídeo, radiólise, ou seja, você injetou mais atividade que o frasco aguenta, decomposição do material, mudança do pH, mudança da valência, exposição à luz ou presença de agentes oxidantes ou redutores.
Por exemplo, existem frascos de fármaco que isso vem em um vidro marrom escuro, ele não pode ser exposto à luz. Então, se na hora de você manipular esse material, você liga a luz da capela, você vai acabar fazendo redução de alguns agentes ali. Ou na hora que você vai injetar o material dentro do frasco, né, do marcador, do traçador, do fármaco, você injeta ar junto. E aí você vai ter uma perca e uma oxidação desse material. Então, essas são as formas que acontecem, né? Então, aqui a gente pode ver, ó, em muitos radiofármacos, a presença de impureza radioquímica pode ser reconhecida pela alteração na biodistribuição, contudo, é muito importante, né, identificar a preparação incorreta antes de ser injetado no paciente. E aí aqui a gente vê uma imagem onde foi feito corretamente o preparo, e aqui a gente vê que todos os tecidos moles do corpo foram marcados, né? Então, cria-se essa sombra, tá? Bom, o teste mais básico é a cromatografia em camada fina, né, com grande diversidade de produtos disponíveis no mercado. A radiocromatografia é realizada da mesma forma que a cromatografia convencional, né, colocando uma pequena amostra do material a ser testado numa extremidade da fita. O solvente é selecionado de acordo com o radionuclídeo e com o contaminante em potencial, ou seja, o uso no qual se começam os padrões de migração, né? A presença do radiomarcador permite a medida quantitativa da migração. No exame in vivo, né, a impureza radioquímica contribui, né, para a atividade de fundo ou outra localização indesejada e redução na qualidade da imagem. E aqui tem mais ou menos, né, um modelo de como é feito esse preparo, né? Então, ó, para radiofármacos marcados com tecnésio, faz o teste para pesquisar. Então, ó, a presença de pertecnetato livre, tecnésio 99, reduzido hidrossolúvel, né, hidrolisado e insolúvel, por exemplo. O pertecnetato migra, né, na frente com o solvente, na cromatografia fina, usando acetona como solvente, enquanto o tecnésio de fosfonato, né, tecnésio reduzido e hidrolisado, permanecem na origem. Para pesquisa seletiva de tecnésio reduzido e hidrolisado, usa-se referência de fita, né, de sílica gel com salina com solvente. Nesse sistema, tanto o pertecnetato quanto o tecnésio de fosfonato migram, né, com a frente do solvente, enquanto o tecnésio, né, reduzido e hidrolisado permanece na origem. Então, ó, a combinação destes dois procedimentos permite a avaliação individualizada de cada um dos três componentes, né? Sistema de cromatografia, né, foram desenvolvidas para a maioria dos radiofármacos marcados com tecnésio. A gente tem aqui a frente do solvente, né, a linha de corte, e o disfosfonato hidrolisado, e o tecnésio reduzido e hidrolisado. Então, ó, tira de papel de filtro com solvente acetona, tira de sílica gel com solvente e salina. Então, essa é uma maneira de fazer o teste. Então, ó, existem no mercado, né, sistemas elaborados para ler as tiras de cromatografias, são os scanners, né, de cromatografia, que fornecem a distribuição detalhada, né, detalhada da distribuição radioativa da tira. Na prática, o modo mais simples de avaliar a tira é cortá-la em 2 ou mais pedaços e contá-las separadamente, né? Aqui o material você coloca a tira e passa o material por ele, né? Existem outros métodos que você corta a tira e mede pedaço por pedaço da tira. Bom, a cromatografia é uma forma de arte, né? Mas existem várias ciladas que devem ser evitadas, né? Inversão inadvertida da tira de cromatografia, né, solúvel, após a colocação da amostra, reduz a migração esperada. Se a amostra não está bem seca antes de se usar solvente orgânico, né, padrões de migração anômala podem ocorrer, mas, por outro lado, a demora excessiva para começar a cromatografia pode resultar em reoxidação do tecnésio na amostra
e novamente pode ocorrer migração anômala. Então, existe aí uma série de fatores que devem ser levados em conta na hora de se fazer um controle de qualidade, principalmente esse de cromatografia por fita. Ok? Então a gente fica por aqui. Até um próximo vídeo. Obrigado.